Então, nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Tem o dado de uma pessoa não identificada ainda. Mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região, para depois ver quem está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada caso. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Eu pego lá, quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro... Vamos pensar nas ferramentas que o Estado usa para investigar crimes, né? Isso vai desde coisas mais, digamos, tradicionais, tipo uma busca e apreensão na casa de alguém, até coisas super modernas e bem invasivas, como quebra de sigilo de dados que estão na nuvem, monitoramento de comunicação digital, acesso a histórico de localização pelo celular, interceptação telefônica, agente infiltrado, colaboração premiada. Nossa, é muita coisa. Tudo isso são medidas de investigação. E cada uma delas esbarra em direitos fundamentais diferentes. Privacidade, intimidade, direito ao silêncio, sigilo das comunicações. Então, o debate no STF pode ter sido sobre uma medida específica, ou sobre os critérios gerais que autorizam usar qualquer uma delas, entende? E o fato de serem justamente os ministros Moraes e Mendonça, né, os protagonistas desse debate específico que a nota traz, isso adiciona alguma camada extra para a gente ler a situação, sem querer especular sobre o que eles disseram naquele dia, claro, porque a fonte não diz, mas a gente sabe que ministros do STF muitas vezes têm visões diferentes sobre esse equilíbrio, né? Poder estatal versus garantias individuais. Isso vem das trajetórias deles, das filosofias jurídicas? Exatamente. Sem entrar no mérito do que foi dito ali na sessão do dia 23, porque realmente não temos essa informação na fonte, mas podemos observar de forma geral que o plenário do STF é composto por ministros com formações e perspectivas bem diversas. Isso é fato. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, tem uma trajetória muito ligada à área de segurança pública, combate ao crime organizado. Muitas vezes ele enfatiza a necessidade de ter instrumentos eficazes para investigar.
Já o ministro André Mendonça, que veio da Advocacia Geral da União, tem uma formação também ligada a outras áreas do direito, ele pode trazer outras ênfases, talvez um olhar mais voltado para as garantias do processo, entende? Essa diversidade é esperada e até saudável num tribunal colegiado como o STF. Então, o debate entre eles, que a nota registrou, pode muito bem ser um reflexo dessas diferentes perspectivas, batendo de frente na análise de um caso concreto ou de uma tese jurídica mais ampla. Entendi. Então, mesmo sem os detalhes do que foi dito, a simples notícia do debate entre eles sobre esse tema já nos diz bastante sobre as dinâmicas internas do tribunal e sobre como essa questão continua importante, né? Não é um tema resolvido, pacificado. Definitivamente não é pacificado. E olha, talvez nunca seja completamente pacificado, porque a sociedade muda, o crime se torna mais complexo, a tecnologia avança sem parar. Pensa só no desafio que é, hoje, a criptografia de ponta a ponta, ou dados guardados em servidores fora do país. Como é que o Estado consegue investigar isso sem violar direitos ou tratados internacionais? São questões super atuais que com certeza alimentam debates sobre os limites da investigação. A discussão lá no STF pode ter passado por esses pontos mais críticos. E qual o impacto prático disso tudo, de um debate como esse, mesmo que a gente só saiba que ele aconteceu? Por que quem está nos ouvindo deveria se importar com uma discussão entre dois ministros sobre limites de investigação? Parece algo tão distante. Ah, mas o impacto é imenso e direto na vida das pessoas, viu? As decisões do STF sobre esses limites, elas formam o que a gente chama de jurisprudência. Ou seja, elas ditam como a Constituição e as leis de processo penal devem ser interpretadas e aplicadas por todos os juízes e tribunais no Brasil inteiro. Se o STF diz que uma medida X é válida sobre certas condições, isso vai guiar a polícia, os promotores, os juízes em casos parecidos por todo o país. E o contrário também. Se o STF impõe restrições mais duras a uma certa medida, isso também vai ter um efeito cascata em tudo. Ou seja, na prática, define até onde o Estado pode ir para investigar qualquer cidadão. Se a polícia pode ou não pode acessar certas informações do seu celular, se uma escuta telefônica pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, se uma delação premiada vale ou não vale para condenar alguém, tudo isso, no fim das contas, passa por como o STF interpreta esses tais limites. Precisamente. E isso afeta todo mundo. Não só quem está sendo investigado, sabe? Afeta a nossa percepção de segurança jurídica, a confiança que a gente tem nas instituições, o próprio exercício da cidadania, porque, pensa bem, um sistema que permite investigações sem limites muito claros pode ser visto como arbitrário, pode intimidar. Por outro lado, limites que sejam rígidos demais podem, e aí é o argumento contrário, dificultar o combate a crimes complexos, tipo corrupção, crime organizado. E isso pode gerar uma sensação de impunidade. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o grande desafio. Esse equilíbrio, parece que essa é a palavra-chave, né? É uma tensão constante entre dois valores que são super importantes. A eficácia da justiça para punir quem comete crime e a proteção dos nossos direitos fundamentais. O debate lá entre Moraes e Mendonça, então, pode ser visto como uma manifestação clara dessa tensão que existe dentro do próprio sistema. Sem dúvida nenhuma. É a materialização do tribunal mais importante do país de um dilema que atravessa todo o sistema de justiça criminal. De um lado, a gente tem a pressão da sociedade por resultados, por punição, por segurança. Justo. Do outro, tem a proteção constitucional do indivíduo contra o poder do Estado, que é uma conquista civilizatória fundamental para a gente evitar abusos. A forma como o STF navega essa tensão, através de debates como esse que foi noticiado, acaba moldando o tipo de Estado de Direito que a gente tem no Brasil. E como é que essa navegação acontece na prática? É só através de votos discordantes, um ministro vota de um jeito, outro de outro? Ou esses debates travados, como a fonte usou a expressão, tem alguma outra função ali no plenário? Ah, tem sim. Os debates no plenário, mesmo aqueles mais acalorados, digamos, são cruciais para o processo de decisão deles. Permitem que os ministros exponham seus argumentos, sabe?
confrontem as diferentes interpretações da lei e da Constituição e tentem convencer os colegas. Muitas vezes, é nessa troca de ideias, na réplica, na tréplica, que o entendimento da corte sobre um tema complexo vai amadurecendo. Mesmo que o ministro perca a votação no caso específico, os argumentos dele podem influenciar decisões futuras ou podem até ajustar um pouco o alcance da decisão da maioria.